Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 34, que diz: Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a comida de Cristo, esse alimento de Cristo, do que Cristo se alimentava. E é interessante que Cristo ele fala que ele se alimentava da vontade de Deus, se alimentava por meio do fazer a vontade. E isso é interessante, como é que a vontade de Deus nos alimenta. De que sentido? Do que Cristo estava falando? O que significa se alimentar da vontade de Deus? Se alimentar da vontade de Deus é se alimentar de tudo aquilo que é bom, é agradável. É como um colega meu falou uma certa vez, é fazer o que é correto, fazer o que é certo e pronto. E quando nós fazemos o que é certo, quando nós fazemos o que é correto, fazemos o que é justo, procuramos ser justos, não de acordo com a justiça deste mundo, porque a justiça deste mundo, como o apóstolo Paulo mesmo falou, que a justiça desse mundo é como trapo de imundície, ou seja, ela carrega em si a assinatura e o DNA do homem transgressor. É uma justiça em que está cheia de furos, uma justiça que está cheia de brechas e favorece mais ao infrator do que a vítima. Mas o alimento de Cristo, quando ele fala, ele se alegra quando ele fala que a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Aqui desde o seu nascimento até a sua morte, Cristo ele tinha em si o desejo ardente de fazer essa vontade. E o que era a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que nenhum pecador se perca, mas que todos se arrependam dos seus maus caminhos e viva. A vontade de Deus é que todos nós possamos ter vida e vida abundante. Por isso Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para nos assegurar essa vontade. Ele veio para nos mostrar a vontade de Deus. Ele veio para revelar a vontade de Deus ou trazer de volta dentro de nós o significado da vontade de Deus. E é nesse ponto que nós precisamos entender que assim como Cristo tinha a vontade de Deus como seu alimento, cada um de nós precisamos ter essa mesma vontade. Precisamos buscar o que é correto, buscar o que é certo, fazer o que é certo, procurarmos ser pessoas com uma integridade ilibada, pessoas que tenham a sensibilidade voltada para o auxílio do outro. Se nós olharmos a vida de Cristo em todos os aspectos, nós vamos entender o que significa se alimentar da vontade de Deus. Cristo não carregava rancor, não carregava remorsos, não carregava nenhum desses sentimentos que muitas das vezes nós carregamos. Cristo não tinha raiz de amargura em seu coração, por mais que ele, ao passar do tempo, não apenas passava a conhecer, mas tinha a certeza de que aquelas pessoas que estavam à sua volta e que desejavam sua morte, a desejavam por um motivo fútil, um motivo até propriamente dito, podemos dizer, um motivo de desconhecimento da própria verdade. É interessante que quando Cristo está na cruz do Calvário, antes de morrer, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, a vontade de Deus acima de qualquer coisa, a vontade de Deus acima dos seus próprios desejos, a vontade de Deus em cima das nossas próprias vontades, a vontade de Deus acima de todas as nossas paixões. Buscar o que é certo, buscar o que é correto, buscar as coisas do alto, que é a bondade, a misericórdia, que é o amor, que é a paciência, que é o domínio próprio, que é a fé propriamente dita, isso tudo são elementos que vão nos ajudar no aprimoramento de nossa existência, no aprimoramento de nossa vida, a ajustar o nosso caráter. Quando nós entendemos isso e procuramos fazer, nós estamos nos alimentando da vontade de Deus.
Quando nós exercitamos o amor, quando nós exercitamos a paciência, quando nós exercitamos a misericórdia, quando nós nos exercitamos o domínio próprio, nós estamos nos alimentando da vontade de Deus. E o resultado desse alimento, o resultado dessa nutrição espiritual, é uma mente equilibrada, uma mente renovada, é uma mudança de mente, uma mudança de consciência, é uma mudança de visão de realidade e de mundo. Nós passamos a ver o mundo da forma como ele é de fato. Nós passamos a ver o nosso semelhante como ele é de fato. E aí é justamente o ponto chave dessa alimentação da vontade de Deus. É que quando nós estamos nutridos o suficiente desta vontade, nós enxergamos o outro não como adversário, nós enxergamos o outro não como o depósito de nossas acusações ou o depósito de nossas impressões ou projeções. Nós vemos o outro como irmão. Nós nos vemos no outro. E por nos ver no outro, nós sentimos dentro de nós aquilo que Cristo sentia. A compaixão, a misericórdia. E aí exercitamos talvez um dos maiores mandamentos, né, que Cristo mesmo ele fala, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E é interessante que quando Cristo ele fala que a sua comida consiste em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Ou seja, a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos tenham uma mente renovada, transformada. A vontade de Deus é que todos se aperfeiçoem. E a obra de Deus é justamente isso. A obra de Deus em nós, ela acontece quando Cristo está em nós. É quando temos a mente de Cristo. É quando somos ajustados. É quando nós alcançamos e somos alcançados pelo Evangelho de Cristo. É quando as impressões deixam de existir em nós e o que resta tão somente é o que eu sou diante de Cristo e o que eu poderei ser ao viver essa graça, ao viver esse Evangelho da forma mais simples possível. E qual é a forma mais simples possível? É justamente essa que Cristo nos ensina, e é se alimentar da vontade de Deus e deixar que Cristo faça a sua obra em nossas vidas. A obra de Deus em nós é a concretização do reino de Deus em nossas vidas. É a concretização da existência do fruto do Espírito que nós já falamos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fé, mansidão, benignidade. O fruto que nos oferece esses inúmeros gomos que ajustam as nossas vidas. A obra de Deus em nós é o ajustamento do nosso caráter, da nossa conduta, do nosso modo de pensar, modo de agir, modo de falar, nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de ver o nosso semelhante. Que este alimento de Cristo, que esta comida de Cristo, seja também a nossa comida. E possamos nos alimentar dessa comida deliciosa que é a vontade de Deus e a obra de Deus em nós. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir, e que Deus abençoe a todos. Até a próxima, gente.